pessoal do Triunfa, bem-vindos a mais uma aula. Nesse vídeo aqui a gente vai estar falando sobre as integrais triplas, sobre regiões genéricas, certo? Então, como a gente sabe, né, nunca na vida real é muito difícil encontrar casos em que o nosso volume e tal é uma caixa certinha, bonitinha, bem definida. Então a gente precisa generalizar o caso das integrais triplas para a gente calcular o volume de qualquer sólido que a gente queira encontrar, certo? Bom, nesse primeiro caso aqui, a gente vai ter uma região em que o nosso sólido aqui E, ele vai ter como projeção o nosso D aqui no plano XY, certo? Então essa aqui é uma região do tipo 1. No caso aqui nas integrais triplas a gente vai ter três tipos de regiões, certo? Essas regiões elas vão ser definidas de acordo com a projeção em cada plano que vai ter do sólido E no plano em questão, certo? Então aqui o nosso E, ele vai ser definido como? Ele vai ser definido como os valores de x, y e z, tais que o x e o y, ele pertence a esse D aqui, certo? E o nosso z, ele vai versar sobre as duas superfícies, o 1 de xy e o 2 de xy. O que são essas superfícies? O 1 é essa superfície aqui de baixo, certo? 1 de xy. E o 2 é a superfície aqui de cima, certo? Então a nossa integral aqui ela vai ficar de 1, a superfície de baixo, até a superfície de cima, e os valores de x e y vão se encontrar dentro dessa região, certo? Esse é o volume do sólido que a gente quer encontrar. Então a nossa integral vai ficar de que forma? Ela vai ficar da forma integral dupla aqui, na região D, e mais uma integral aqui que a gente vai definir, que é entre essas duas superfícies, certo? Então vamos ter aqui o 1 de xy, o 2 de xy, para f de x, y, z, que no caso aqui com integrais triplas a gente trabalha com três variáveis, e aqui é o que? É dz e aqui fora dA. Bom, eu não defini aqui esse d e o dA aqui ainda, por quê? Porque dentro de cada tipo de região aqui das integrais triplas, dentro de cada tipo a gente vai ter mais dois tipos ainda. Só que é basicamente as duas regiões que a gente viu lá em integrais duplas, certo? Os dois tipos de regiões. Então, só para exemplificar esse primeiro tipo aqui, a gente vai ver, dar uma relembrada, quais são os dois tipos de regiões, certo? Então, a gente vai ter aqui definido a região aqui embaixo, o 1, certo? De xy. E aqui em cima, o 2 de xy, que é a superfície do nosso sólido. Só que o nosso D, ele pode mudar. Ou ele pode ir aqui para os valores de x, de A até B. E o nosso y, ele vai ser funções, funções aqui de x, certo? Y igual a g1 de x, e aqui y igual a g2 de x. Ou, que nesse caso aqui, o nosso D é do tipo 1, certo? Ou o nosso D aqui, ele pode ser do outro tipo lá que a gente vê em integrais duplas. O nosso y, que vai versar sobre dois valores reais, que serão o c e o d. E o x, ele pode variar entre duas funções de y, certo? Então, vamos ter aqui o x igual a h1 de y e x igual a h2 de y. Ou seja, a gente vai ter aqui uma integral tripla. Deixa eu só explicar aqui certinho. Que vai de até A até B, de G1 de x até G2 de x, e depois de U1 de xy até o 2 de xy, certo? De f de xyz, que no caso dz dy dx. Ou, nesse outro caso aqui, a gente vai ter o nosso u, a nossa integral, desculpa, indo aqui de C até D, depois de H1 de Y até H2 de Y, indo da superfície 1 de XY até o 2 de XY, da nossa função aqui XYZ, DZ, DX, dy, certo? Então, esses dois tipos aqui vão se estender para todos os outros casos, não é nada de novidade que a gente viu lá em integrais duplas, certo? Agora, outro tipo aqui de região da integral tripla vai ser o seguinte, esse aqui é o nosso tipo 2,
E o nosso tipo 2 vai ser o quê? Ele vai ser a projeção do nosso sólido E aqui no plano YZ, certo? Então a gente vai ter aqui a região E sendo os valores de x, y, z, tá aqui o y e o z, certo? Eles vão pertencer a esse D aqui. E o nosso x aqui, ele vai estar entre as superfícies o 1 de YZ e o 2 de YZ. O que são elas? São essas superfícies aqui embaixo aqui. Então aqui vai ser o 1 de YZ e aqui em cima o 2 de YZ, certo? Então a nossa integral vai ficar como? Vai ficar integral na região D, aqui, e a outra integral aqui dentro vai ficar de 1 de YZ, o 2 de YZ, f de x, y, z, dz, e aqui fora dA, certo? De novo, por que eu não defini o D aqui? Porque o nosso D aqui ele pode ter dois tipos de regiões. Vão poder ter dois valores reais aqui em Y, ou dois valores reais aqui em Z, e o outro eixo aqui vai ser definido entre duas funções, né? Outra região, certo? E finalmente o tipo 3 aqui vai ser a projeção do nosso E aqui no plano XZ, certo? Então a gente vai ter aqui os valores de x, y e z, tais que o nosso XZ vai pertencer a esse D aqui, e o nosso Y ele vai estar entre duas superfícies, 1 de XZ, que é essa de baixo aqui, certo? 1 de XZ, e essa aqui de cima é o 2 de XZ. Tudo bem? Então a nossa integral aqui vai estar na região D aqui, que pode ser daqueles dois tipos que eu já falei para vocês. Só relembrar lá de integrais duplas. E a nossa região aqui de dentro vai ser o 1 dxz, o 2 dxz, f dx, y, z, dy, dA, certo? Só percebi um erro aqui rapidinho, que aqui na verdade como a gente está trabalhando aqui no x, então aqui é dx, certo? Eu errei aqui rapidinho. Beleza. Bom, basicamente são esses três tipos de regiões, então vocês já sabem que cada tipo de região aqui na integral tripla vai ter outros dois tipos de regiões, dependendo de como você estiver trabalhando com D. Se você vai estar trabalhando, por exemplo, nesse caso aqui, valores reais em x e funções em z aqui, ou vice-versa, e para os outros dois casos também, certo? Bom, espero que vocês tenham entendido. Para qualquer dúvida, sugestão, crítica ou observação, espero acesse o link do formulário aí na descrição do vídeo e até a próxima aula.